Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, embora à distância, desde a Alemanha, onde está em reunião de trabalho, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. É um apelo de socorro a todas as pessoas de boa vontade de Moçambique e também do mundo inteiro para ver se se pode repor a justiça e os nossos direitos, que são direitos dos pobres, serem repostos, porque a Igreja e as suas obras estão ao serviço dos pobres. Acabamos de escutar Dom Inácio Saure, o arcebispo de Nampula. Ele está a falar numa conferência de imprensa a propósito da ocupação ilegal de terrenos da Igreja nesta diocese moçambicana. Num desses terrenos até já foi construída uma mesquita. A questão é muito séria e iremos desenvolvê-la daqui a pouco. Aliás, hoje iremos falar bastante de Moçambique, porque além desta questão dos terrenos, teremos também de lembrar o 3º aniversário do assassinato da irmã Maria de Coppi, uma religiosa italiana de 83 anos de idade, morta a tiro por terroristas na missão de Chipene. E temos também de retomar, claro, a entrevista com a irmã Ermelinda, que é a superiora da primeira congregação religiosa nascida neste país africano de língua portuguesa. Mas tudo isso será só lá mais para a frente, porque agora vamos até à Serra Leoa, por causa do assassinato de um padre no dia 30 de agosto. Um assassinato que deixou, Catarina, a comunidade que está em estado de choque. Sim, Paulo, em estado de choque, porque este país africano, ao contrário do que acontece em muitos outros países do continente africano, Paulo, este de facto não tem registado, este país, a Serra Leoa, não tem registado nos últimos anos incidentes de relevo. E além disso, e apesar na Serra Leoa a população ser de maioria muçulmana, a verdade é que as relações interreligiosas têm decorrido, têm sido excelentes até. O que torna este caso ainda mais chocante e surpreendente. Mas o que é que aconteceu exatamente? Bom, o que aconteceu, Paulo, é que então o padre Agostinho Amadou, é este o nome do sacerdote, foi então assassinado, ao que tudo indica, no dia 30 de agosto, num assalto à sua casa paroquial. Portanto, os dados que foram recolhidos, entretanto pela Fundação AIS, Paulo, apontam então para que este assalto tenha sido de uma grande violência, não é? Este caso tenha de facto uma grande violência, porque o sacerdote recebeu então uma forte pancada na sua cabeça e depois foi estrangulado até à morte pelos seus agressores, que a polícia acredita terem entrado na sua casa através de uma janela danificada. Paulo. Até ao momento ainda ninguém foi detido ou sequer identificado em relação a este crime. Importa também dizer que o padre assassinado era amigo da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. Portanto, a morte deste padre é trágica, claro, para a sua comunidade, para a sua diocese, mas também para a Fundação AIS, porque como o Paulo acabou de referir, de facto este padre era nosso amigo, e o nosso responsável até dos projetos para a Serra Leoa, o Ulrich Nis, esteve com ele e, portanto, tinha-o visitado há 3 anos. Portanto, o padre Agostinho era responsável então pela paróquia da Imaculada Conceição, na diocese de Quenema, e com a ajuda então da Fundação AIS tinham avançado uma série de obras no edifício da igreja, nomeadamente, Paulo, na reparação total do telhado. A morte do padre Agostinho Amado coloca na ordem do dia a violência contra a igreja na Serra Leoa, apesar disso ser, como vimos há pouco comum neste país de África, que é também, e é importante lembrá-lo, Catarina, um dos países mais pobres do mundo. É verdade, Paulo, a Serra Leoa é considerada um dos países mais pobres do mundo, apesar do seu solo ser também e ter também inúmeras riquezas, o que aliás é bastante comum a vários países africanos, Paulo. No caso da Serra Leoa são abundantes, por exemplo, os diamantes, o ouro ou até o ferro, Paulo. Obrigado, Catarina. Neste contexto de pobreza, estamos a falar de facto de um dos países mais pobres do mundo.
Quem são os jovens que sonham com o sacerdócio? Quem são e por que querem dedicar as suas vidas à Igreja e ao serviço dos outros? Por acaso, recentemente, uma equipa da Fundação AIS esteve na Serra Leoa e registou as opiniões de um punhado de seminaristas. Vamos conhecê-los agora, vamos saber o que pensam, por que querem ser padres e como se veem daqui a uns anos. It is not easy because people expect a lot from us. We will have to resolve a lot of problems. It demands sacrifice. You have to detach yourselves from material things. You don't know if you have the money to survive. You have to be ready to be poor. You will have to learn for long years. It is difficult to obey the authorities. The society in Sierra Leone is more cultural than religious. They will think you are mad because you have no wife. Sometimes I will feel lonely. They will expect holiness from you. Because I want to serve Christ in those at the margins of society. I want to be charitable to the poor. I want to help to bring people to Christ. I want to serve God's people. I believe it is a call from God. I want to live an exemplary life like Christ. I want to become a spiritual leader. I want to be with the poor, the unloved, and the needy. I want to be a humble servant of God and people. Life is an important game and I want to play the right side of it. I want to win souls for God. E da Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo e onde estes jovens se preparam com a ajuda da Fundação AIS para o sacerdócio, vamos agora até ao Iraque. Na semana passada, entre os dias 9 e 13, realizou-se um festival ecuménico que reuniu fiéis de diversas tradições e que têm em comum, Catarina, serem sobreviventes dos ataques e da ocupação das terras bíblicas pelos jihadistas em 2014. Sim, Paulo, este festival foi de facto uma grande proclamação da fé destes cristãos que, como referiu, são então sobreviventes do ataque, do enorme ataque dos terroristas do Daesh, o Estado Islâmico, às terras bíblicas da planície do Nínive. Foi um ataque com a ocupação das suas terras, das suas aldeias, das suas vilas, das suas cidades, que começou no verão de 2014, Paulo, e terminou apenas em 2017. Este festival reuniu fiéis de várias tradições cristãs. Sim, foi um festival ecuménico e reuniu então fiéis das igrejas assíria do Oriente, a Igreja Caldeia, Católica, Sírica e Ortodoxa Sírica, e começou então com a procissão das velas, na noite do dia 9 de setembro. Depois a procissão prolongou-se por cerca de 2 km, Paulo, no subúrbio de Ancau, em Erbil, desde o santuário caldeu de São Elias até à Catedral Assíria de São João Batista, e depois terminou com uma grande vigília na festa da Exaltação da Santa Cruz no sábado, dia 13 de setembro, Paulo. E pelo meio, o que é que aconteceu? Bom, o festival, que foi apoiado também pela Fundação AIS, claro, teve uma enorme participação de jovens, o que é também um fator, Paulo, a destacarmos aqui aos nossos telespectadores, e teve imensas atividades, teve momentos de oração, teve música, teve eventos culturais, teve também momentos desportivos, portanto foram 5 dias de muitas atividades, muito preenchidos, e este festival, Paulo, que teve a sua primeira edição então no ano passado, a ideia de facto que este festival se transforma então a partir de agora num evento anual no calendário dos cristãos iraquianos, Paulo. Excelente, podemos então dizer que é um festival que veio para ficar.
e que desempenha já até um papel importante na unidade da comunidade cristã iraquiana. Precisamente, Paulo, segundo Dom Bachar Warda, o que é o arcebispo de Erbil, a ideia é não só repetir então este festival e o sucesso deste festival nos próximos anos, como também expandir este festival nas suas atividades, envolvendo mais jovens, mais famílias cristãs de diferentes igrejas. Portanto, é importante sublinhar, penso eu, Paulo, aqui um ponto, é que isto é uma vitória imensa destes cristãos, desta comunidade, é algo de extraordinário, e até os cristãos iraquianos poderem, de facto, manifestar assim publicamente a sua fé, porque há apenas uma década, Paulo, o Daesh procurou de facto apagar a presença desta comunidade, desta região do mundo, Paulo. Quiseram silenciar a fé dos cristãos, mas não só não o conseguiram, como a comunidade aí está agora numa vibrante manifestação pública de unidade e de vida. Exato, Paulo, e isso é muito poderoso. Portanto, a fé dos cristãos iraquianos sobreviveu de facto a um dos mais brutais ataques que há à história e esta comunidade religiosa nos tempos modernos, e isso é de facto uma razão de júbilo, não é? De profunda alegria, e deve ser mesmo celebrado, tem mesmo de ser celebrado, Paulo. Referiu há pouco o Dom Bachar Warda, o arcebispo de Erbil, um dos principais mentores deste festival, e importa lembrar que ele esteve em Portugal em outubro do ano passado, a convite, claro, da Fundação AIS. Sim, Paulo, ele esteve em outubro então do ano passado, o arcebispo Bachar Warda esteve então em Portugal, não só para recordar então estes tempos duros que a comunidade cristã passou, da ocupação das terras cristãs da planície do Nínive, pelos extremistas islâmicos do Estado Islâmico, mas também para participar então na primeira edição da Noite das Testemunhas, Paulo, que é um evento que é promovido pela Fundação AIS, e é um evento em que homenageamos a Igreja Mártir no mundo, Paulo. Estamos a recordar a visita a Portugal há praticamente um ano de Dom Bachar Warda. No último dia da sua viagem, da sua estadia em Portugal, pouco antes de ter embarcado no avião de regresso a casa, o arcebispo de Erbil falou para a agência Eclésia e para a Fundação AIS, palavras que vamos agora recuperar e que são como que um balanço dessa viagem ao nosso país. We are celebrating 10 years of the invasion of the Nineveh plain by the jihadists of Daesh. How is the situation nowadays in Iraq? Today we thank God that there is quite a number of families who've been able to return back to their homes and villages after the liberation of these villages. It's still a process of rebuilding not just houses and schools and churches, but also rebuilding the sense of the security. Of course, everyone is worried in the region from what's happening in Gaza and Lebanon and all of this escalations of the war, and it's really our hopes and prayers that peace would come, stability, a lasting stability, to allow people really to think and to settle for good, because whenever there is this war and violence and disputes around people, you better know that they would not be really feeling at ease with this kind of situation. So that's the hope, that, I mean, coming back, but also for the waiting and praying for for a lasting peace in the region, and that would reflect positively on us. And also remaining in Iraq, that's a main objective, keeping the Christian community in Iraq. Of course, the mission of the church is not just to serve pastorally and spiritually the people and the faithfuls. Our mission as a church in Iraq also to maintain Christianity, because historically speaking we are the people of that land. Christianity there is for 2,000 years, and it's also our mission to keep the voice of Christ loud, clear, peaceful, gentle, truthful also in Iraq. You are here in Portugal by invitation of ACN. It was 3 days, several conferences, a lot of events. The balance of these days. It's worth it. I mean, you know, we love Portugal personally, because I follow football and I know a lot about this. But also I have not just the duty, but it's a gratitude to all Portuguese who helped aid to the church in need,
ACN throughout these years, and by that help we were able to help our people, youth activities, pastoral activities, catechism, also for the IDPs during the time of ICE displacement because of the invasion of ISIS, food, clothes, medicine, education, and then also aid to the church in need. Were very, very involved in rebuilding and the villages when they came back. So, obrigado. Thank you. Thank you very much. No passado domingo, dia 14, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, foram evocados os novos mártires e testemunhas da fé deste século. E com isto vamos avançar também para o número da semana. E o número é 1624. São 1624 homens e mulheres que, segundo uma comissão composta por académicos, historiadores e teólogos, são estes 1624 são pessoas que morreram desde o início deste século em defesa da sua fé. A cerimónia, o Jubileu dos Mártires, decorreu na festa da exaltação da Santa Cruz, juntamente com o Papa, que assinalou nesse dia, aliás, também o seu aniversário. E estiveram representantes, Catarina, de outras igrejas cristãs e comunidades eclesiais. Sim, Paulo, foi de facto uma celebração ecuménica muito especial, porque foram lembrados, então foram evocados esses 1624 novos mártires e testemunhas da fé de várias confissões cristãs. Portanto, a lista dos novos mártires é o resultado também de um trabalho desenvolvido por uma comissão lançada pelo Papa Francisco em julho de 2023 e este trabalho foi também apoiado pela Fundação AIS, porque coincide profundamente com esta nossa missão, com a razão de ser do nosso carisma, Paulo. Dias antes do jubileu, Andrea Riccardi, que é o fundador da comunidade de Santo Egídio e é também vice-presidente desta comissão que falámos, lembrou que, infelizmente, os cristãos continuam a morrer hoje em dia no mundo vítimas da perseguição religiosa. Estes mais de 1600 novos mártires são disso, claro, o exemplo. Claro, o número exato apurado então por esta comissão é de 1624 novos mártires, Paulo. Para nós, Fundação AIS, é de facto muito importante que a Igreja olhe para o martírio, que olhe para estas vítimas da perseguição religiosa e que lhes dê a maior importância que eles merecem, porque para nós, Paulo, esses mártires são de facto verdadeiros heróis da fé e por isso nós existimos como Fundação Pontifícia também para os honrar, para denunciar ao mundo todas estas situações de atropelo à liberdade religiosa, para denunciar a perseguição aos cristãos e também para apoiar, claro, as comunidades que são vítimas desta violência, são vítimas de abuso e também são vítimas de discriminação, Paulo. Desses mais de 1600 novos mártires, a grande maioria, Catarina, é proveniente de onde? De África. Portanto, cada vez mais é mais evidente, Paulo, que o continente africano que é um continente onde a Igreja está a crescer tanto, onde as comunidades cristãs estão a ganhar cada vez mais força e mais vida, mas é também o continente, ao mesmo tempo, Paulo, onde os cristãos neste momento mais morrem. Portanto, a violência jihadista que tem vindo a alterar ou a alastrar de forma significativa por todo o continente africano ao longo dos últimos anos é que, de facto, o grande responsável por esta situação, que se registra desde o norte da África, em países como o Mali, na Nigéria, na Burkina Faso, no Sudão, na República Centro-Africana ou na República Democrática do Congo. Isto apenas, Paulo, para citar alguns, que é onde é mais notória esta violência por parte destes grupos armados, estes grupos violentos extremistas, mas vai, por exemplo, também até Moçambique, portanto, que já fica no sul de África e, como sabemos, e como os nossos telespectadores também sabem, portanto, tem vindo a sofrer desde 2017 uma insurreição terrorista na zona de Cabo Delgado, portanto, na zona norte de Moçambique, Paulo. A perseguição aos cristãos está a aumentar no mundo. Essa é uma constatação que, aliás, fazemos aqui no nosso programa praticamente todas as semanas. In Nigeria, it's dangerous because we have banditry. It's dangerous because we have
anti-Christian sentiments. Priests were kidnapped and being killed. In Pakistan, some extremist groups exploit religious sentiments to justify forced conversions. False allegations of blasphemy, mob attacks, lynching, vandalizing churches, even attack on graveyards. Traul saba watame yib saba sola yam sun tunguda pasori tono wa men nan tem dina ti bisila be ken ngwenere ketin za da ngwen gomna lab ken ngwe zikanga to ken be ni ngwen gomna. More than 100 people died in one particular church because of the bomb blast. I could not believe what I saw. It was all over the bodies of the people. We played Stop This Killing. O gesto deles mais comum era de decapitar as pessoas. O corpo em pedaços, como de tantas cristãos, pessoas, homens, mulheres e crianças, que tiveram seus corpos decapitados por katanas por esta guerra muito cruel. Falámos do Jubileu dos Novos Mártires, que se celebrou em Roma no passado domingo, dia 14, e temos de lembrar que é já no dia 21 de outubro, atenção a esta data, daqui a pouco mais de um mês, que a Fundação AES vai lançar mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, Paulo, e fica aqui uma vez mais então essa informação, porque o nosso relatório é de facto um dos mais importantes que são publicados em todo o mundo e que tem toda a informação relativamente a esta questão, para ficarmos a saber tudo o que se passa no mundo relativamente à liberdade religiosa. Portanto, nós tivemos agora então no domingo passado este Jubileu dos Mártires, que como vamos vendo aqui semanalmente no nosso programa, Paulo, infelizmente é uma questão que está em aberto, não é? E praticamente todos os dias há novos nomes que têm de ser de facto acrescentados no memorial das vítimas da perseguição religiosa, Paulo. É isso mesmo, ponha na sua agenda, é já dia 21 de outubro que a Fundação AES vai então lançar aqui em Portugal e também a nível internacional mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, algo que a Fundação AES faz desde há 25 anos. Focando ainda a nossa atenção no martírio, na violência contra os cristãos, vamos agora até à Diocese de Nacala, em Moçambique, pois foi recordada agora a irmã Maria de Coppi, uma religiosa italiana de 83 anos de idade, que foi assassinada no dia
6 de setembro de 2022, há 3 anos, na missão de Chipene. E o Bispo Catarina avançou para a Fundação AES com uma novidade. Sim, para o povo de Moçambique, Paulo, a irmã Maria Copi, que foi assassinada então a tiro por jihadistas, é de facto já vista como uma mártir, mas para a Igreja é necessário então esperar 5 anos para a abertura então de qualquer abertura deste processo de beatificação. E por isso o Bispo de Nacala, Paulo, decidiu e disse-o à Fundação AES que decidiu avançar então já no próximo ano, decidiu que irão avançar então já nos trabalhos preparatórios para que depois em 2017, portanto data em que o processo pode de facto finalmente ser aberto, para que já esteja então tudo pronto e para que seja tudo mais rápido e para que a irmã possa então subir aos altares do mundo no mais curto espaço de tempo, Paulo. Bispo de Nacala, Dom Alberto Vera, em cuja diocese está a missão de Chipene, onde vivia a irmã Maria de Copi. O Bispo disse ainda que a sua diocese está também muito empenhada em fazer avançar em simultâneo com o processo da irmã, com um processo semelhante relativo à beatificação do catequista Cipriano, também ele martirizado na diocese e que morreu à catanada no dia 28 de agosto de 1984 por guerrilheiros da Renamo, num dos episódios de grande violência da longa guerra civil em Moçambique. Sim, Paulo, quer a irmã Maria de Copi, quer o catequista Cipriano são de facto 2 exemplos de cristãos que perderam a vida em missão e por isso são vistos neste momento já como mártires pelo próprio povo de Moçambique, Paulo. No início deste ano, quando esteve de passagem por Portugal, Dom Alberto Vera falou ao nosso programa do catequista e também da irmã Maria de Copi, salientando a devoção popular que as comunidades locais já devotam a ambos. Vamos agora recuperar essas palavras em que o Bispo começa por recordar que o ataque que vitimou a religiosa italiana ocorreu já na noite de 6 de setembro de 2022. El atentado, el martirio fue la noche del 6 de septiembre de 2022. Los bispos de Mozambique tuvimos visita al Dímina en el septiembre del 2024 y esa fue una de las cuestiones que presentamos también. Está en un proceso, pues va a caminar, solo que hay que esperar por lo menos a que pasen 5 años. Un povo y pues lógicamente los misionarios, las misionarias y los cristianos consideran una mártir cristiana. Al mismo tiempo tenemos un otro proceso que cuando se comenzó parece que hubo algún error, entonces vamos a comenzar ahora ya, que es el proceso del catequista mártir Cipriano, que este año completó 30 años de su muerte y que murió en defensa de la fe y la verdad, ¿no? Dio su vida en defensa de otros, salvó a otras personas, por buen cristiano y por fidelidad a Cristo. Entonces, pues vamos a comenzar con un proceso de un mártir Cipriano, si Dios quisiera ahora este año. Cuando comience el curso, tengo 2 padres seleccionados para realizar el trabajo y cuando lleguen los 5 años, pues continuaremos con el proceso de Irmã María de Copi. Ambos pues son profundamente queridos, lembrados e incluso algunos hasta ya tienen culto, que hay peregrinación a su tumba, y a ambas tumbas de personas que van con mucha frecuencia a orar y por eso pues bueno, es necesario que comencemos este proceso y además porque son 2 mártires, 2 grandes mártires. Es un ejemplo de un catequista de cabeza a los pies y ejemplo para nuestros catequistas, en la cual sabe que se fundamenta a iglesia en Mozambique. La mayoría de las comunidades viven gracias a los catequistas. Él es un ejemplo de buen catequista y de santo catequista. Y además es un ejemplo de mai,
de uma boa mulher, uma santa mulher que esteve sempre muito próxima ao povo e que o povo pues, siente a sua perda de coração, não? Siente que a irmã Maria de Copi realmente é uma santa. Mantendo o foco em Moçambique, vamos agora ao tema de abertura do programa de hoje, a questão dos terrenos da Arquidiocese de Nampula e que têm vindo a ser ocupados ilegalmente. Uma questão, podemos dizer que é grave, que levou até a própria Igreja a convocar uma conferência de imprensa para denunciar o que está a acontecer. No início do programa nós escutámos Dom Inácio Sauro, que é o Bispo de Nampula, a lançar, Catarina, um autêntico pedido de socorro. Mas, afinal, o que é que está a acontecer? Bom, Paulo, o que está a acontecer é de facto muito grave e tem a ver com a ocupação ilegal, então, de terrenos da Igreja da Diocese Moçambicana de Nampula. Portanto, os terrenos pertencem a 2 seminários, a uma paróquia e também a um mosteiro feminino e foram então invadidos e foram ocupados e num deles, e isso mostra de alguma forma, portanto, como esta questão de facto é complexa e também sensível, portanto, como eu dizia, num deles já foi até construída uma mesquita, Paulo. A situação não é nova, mas ganhou outra dimensão desde o final do ano passado, com uma nova vaga de ocupações e levou agora o próprio arcebispo a convocar então uma conferência de imprensa que se realizou a 3 de setembro para denunciar o que se está a passar. Falando aos jornalistas, Dom Inácio Sauro lembrou que a Igreja apresentou queixa à Justiça e que no dia 16 de maio foi emitida mesmo uma providência cautelar para a restituição provisória dos terrenos. Mas, Catarina, sem qualquer efeito. Sim, sem efeito prático. Portanto, o Bispo diz mesmo, Paulo, que os oficiais de diligência que foram enviados então pelo Tribunal a este local acabaram escorraçados. E escorraçados é de facto esta a palavra que foi usada por Dom Inácio Sauro. E faça tudo isto, portanto, faça toda esta recusa obstinada dos ocupantes de abandonar então os terrenos, o Bispo diz agora que deve haver por ali uma mão invisível de poderosos, de intocáveis, que encorajam de facto os criminosos. No encontro com os jornalistas, o prelado explicou que também já denunciou o caso ao governador da província de Nampula e que agora nada mais resta do que isto, do que lançar um forte apelo a todas as pessoas de boa vontade em Nampula, em Moçambique, no mundo inteiro, para que a justiça seja reposta e os terrenos voltem para a posse da Igreja. Chegado a este ponto, o que devemos fazer ainda? Chegado a este ponto aqui, em que falamos com o município, apresentamos queixa ao tribunal, pessoalmente falei com Sua Excelência e o senhor governador da província, e tudo continua assim. O que devemos fazer ainda para que seja ouvida a nossa voz e os nossos direitos sejam repostos? E atenção, aqui, quando falo dos nossos direitos, não estou a falar de privilégios da Igreja. Estou a falar dos direitos dos pobres. Porque a Igreja e as suas obras estão ao serviço dos pobres. Perante toda esta situação, nada me resta senão lançar um forte apelo. Um apelo de socorro de todas as pessoas de boa vontade. Não só em Nampula, em Moçambique inteiro, também no mundo inteiro. Porque a lei parece que já não serve nesta terra. A este propósito, já disse também numa homilia, não é? Parece que há alguém que quer fazer de Moçambique uma aldeia sem lei. Não é? A lei parece que aqui não funciona. É um apelo de socorro a todas as pessoas de boa vontade de Moçambique e também do mundo inteiro, para ver se se pode repor a justiça e os nossos direitos, que são direitos dos pobres, serem repostos, porque a Igreja e as suas obras estão ao serviço dos pobres. Foi Dom Inácio Sauro, o arcebispo de Nampula, a denunciar a questão da ocupação ilegal de terrenos na sua diocese. Este é, de facto, um problema sério. O padre Bem-vindo Isaías de Jesus, que é o diretor da Rádio Encontro, emissora católica de Nampula, explicou, entretanto, ao nosso programa
o que é difícil de facto perceber o que está e quem está por trás de tudo isto, e denuncia aquilo que nós já dissemos aqui, que a primeira coisa que os ocupantes ilegais dos terrenos normalmente fazem é a construção de mesquitas. Quer dizer, não se entende certamente o que está por detrás desta onda. Outro elemento é que, depois de invadir, a primeira coisa que se faz é construir mesquitas. Constroem mesquita, assim construíram mesquita bem ao lado do seminário, aliás, no terreno das irmãs, assim como no terreno do seminário. Então, constroem mesquitas ali, à volta, e outros invadem e tudo mais. Neste momento, a intervenção do Estado, do governo, foi de colocar polícia lá, porque nós já tínhamos conservado árvores de madeira e diversas árvores para poder também criar um ambiente verde na cidade, que não tem neste momento. O seminário era um dos lugares desses, e vieram cortar todas as árvores, cortaram todas, levaram madeira. Quando nós fôssemos lá a pedir, a solicitar para que, quer dizer, a calma e ao respeito à propriedade do trem, eles vinham com katana, vinham munidos de katanas, agaias, ameaçavam, diziam que iam destruir o seminário, vão demolir o seminário, vão demolir as casas que estão ali à volta. Vinham aí, tiravam também nossos animais que os seminaristas criam. Então estamos nesta confusão. E agora, depois de termos escutado o diretor da Rádio Encontro, a emissora católica de Nampula, em Moçambique, vamos dar como que um salto no globo, vamos até Macau, para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente na Diocese na China, nesta Diocese na China. Terminado o mês de agosto, mês especialmente reservado às férias de verão, também a Diocese de Macau volta ao convívio intenso com os seus fiéis, depois de também ela, durante o mês de agosto, ter como que sentido uma redução na sua atividade. Obviamente que foram mantidas as missas diárias e as missas dominicais, mas toda a outra atividade, especialmente dedicada aos fiéis, esteve como que também a banhos. Assim sendo, em setembro, dá-se como que também aqui em Macau uma reentrée no que à fé mais ativa diz respeito, com a Igreja Católica em Macau a começar já sábado, 6 de setembro, a ter a celebração da Natividade de Nossa Senhora, uma devoção que, aliás, é muito querida aqui das gentes de Macau, e até tem o pormenor de dar nome à Sé Catedral de Macau, ela que é conhecida como a Igreja da Natividade de Nossa Senhora. O bispo Dom Stephen Lee celebrou missa na Igreja de São Domingos, uma vez que a Sé Catedral encontra-se em obras, uma missa que esteve repleta de fiéis que voltaram a unir-se e a juntar-se e a conviver, depois de muitos deles, principalmente da comunidade portuguesa, a ter deixado o território para passar as férias com os seus entes queridos em Portugal ou noutras zonas do globo. Foi uma festa como já não se via há umas semanas. Depois da missa houve um jantar de confraternização numa unidade hoteleira aqui do território de Macau, sendo que o bispo, não só na homilia da missa que celebrou, ou a que presidiu, como também durante o jantar convívio, pediu aos fiéis que agora, até ao Natal, se empenhem profundamente, uma vez que começa então esta última fase do ano de preparação para o nascimento do Salvador. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos regressar então à grande entrevista com a irmã Hermelinda Singua, a superiora da primeira congregação religiosa nascida em Moçambique. A irmã
esteve em Portugal, falou para o nosso programa, foi uma conversa longa que nos vai acompanhar agora por aqui durante as próximas semanas. E vamos falar também da iniciativa da AIS 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, que vai acontecer, vai apontando também esta data, já no dia 7 de outubro. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé.
A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
E vamos retomar então a grande entrevista com a irmã Ermelinda Singua, que é a superiora da primeira congregação religiosa nascida em Moçambique. A irmã esteve em Portugal, falou para o nosso programa. Na semana passada ela apresentou-se, digamos assim, aos nossos telespectadores e hoje, Catarina, nós vamos escutá-la num excerto mais curto em que ela fala dos tempos difíceis passados pela congregação, especialmente depois da independência do país que aconteceu em 1975. Sim, Paulo, as irmãs da Imaculada Conceição passaram por um tempo bastante difícil, que corresponde, como a irmã nos diz, a irmã Ermelinda, que nos vai contar então já de seguida nesta entrevista. Portanto, ela diz que corresponde ao período em que Moçambique ganhou então a independência e se transformou num país em que se procurou implementar um modelo socialista inspirado no marxismo-leninismo, em voga então na União Soviética, Paulo. Um tempo em que a Igreja Católica foi perseguida. Sim, houve nesse tempo uma campanha governamental contra a Igreja, com expropriação de terrenos, de bens, não é? Como escolas, como hospitais, e que eram propriedade da Igreja e que foram depois nacionalizados. Houve a expulsão também de padres, de religiosas, houve também a proibição da continuidade das suas atividades enquanto missionários, Paulo. E a congregação da irmã Ermelinda também foi atingida por esse processo revolucionário, digamos assim, que tomou conta de Moçambique logo após a independência. Sim, a irmã Ermelinda conta que a congregação tinha 80 religiosas nessa altura, quando se deu então a independência de Moçambique, em 1975, e que ficaram apenas 13. E a congregação não acabou mesmo graças então ao empenho pessoal de Dom Luís Gonzaga Ferreira da Silva, o primeiro bispo de Lixinga, que em 1981 decidiu então abrir uma comunidade em Maputo para acolher as irmãs, Paulo. E com isso, vai-nos explicar a irmã Ermelinda, dá-se o renascimento da congregação. Mas é que a congregação passou por várias situações difíceis, várias crises, desde a luta de libertação até a guerra de 16 anos e agora nesta confusão que todos nós sabemos. Em 78 nós já éramos 70 a 80 irmãs. Quando entra o marxismo, socialismo, onde se proclamava a não existência de Deus, onde as igrejas todas foram fechadas, as irmãs, muitas delas foram levadas à cadeia, outras foram levadas à vida militar e muitas saíram. Então, das nacionalizações até 79, as irmãs reduziram, de 80 que eram, reduziram-se a 13. E todas elas foram, os missionários da Consolata recolheram todas elas e foram deixadas numa única casa, que não podiam sair, não podiam fazer nada. Graças a Dom Luís... Em Lixinga? Em Quamba, na diocese de Lixinga. Então, graças a Dom Luís, em 1980, quando ele decide abrir uma comunidade em Maputo, para fazer fugir algumas irmãs que estavam naquele grupito para Maputo. Só 81 recomeça o segundo nascimento da congregação. E nós somos fruto deste segundo nascimento da congregação. Por isso que agora estamos nos 48. Foi a irmã Ermelinda Singua, a superiora das Irmãs da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa a nascer em Moçambique, numa grande entrevista ao nosso programa, que vamos retomar, claro, na próxima semana. Mesmo a fechar o programa de hoje, quero deixar aqui uma nota de agenda que é também de mobilização para todos os nossos telespectadores. É que se aproxima a grande jornada de oração do terço com as crianças, a já famosa iniciativa da AIS, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. A partir de agora vai passar a ser sempre no dia 7 de outubro. Já não falta muito tempo, pelo que todos estão convidados, Catarina, a mobilizarem as suas comunidades, a passarem palavra, digamos assim, para voltarmos a ter aqui uma grande jornada de oração do terço com as crianças, não só aqui em Portugal, mas, claro, também em todo o mundo.
Claro, Paulo, é de facto essencial a mobilização de todos e o objetivo é que pelo menos 1 milhão de crianças rezem então o terço pela paz neste dia 7 de outubro. Portanto, é uma iniciativa a nível internacional da Fundação AIS, que a Fundação AIS promove desde há 20 anos, Paulo, e que uma vez mais será o seu epicentro, novamente aqui em Portugal, mais concretamente com a adesão do Santuário de Fátima. Portanto, estaremos na Capelinha das Aparições, onde as crianças irão rezar o terço, cumprindo assim o desejo que Nossa Senhora expressou aos 3 pastorinhos, Paulo. Mas a ideia é alargar a todo o país este momento de oração com as crianças. Claro que sim, Paulo. Nós queremos então que cada igreja, cada capela, cada aula de catequese, cada escola, cada grupo, cada movimento de escuteiros, por exemplo. Portanto, nós queremos que todos participem, que nos ajudem, de facto, a mobilizar Portugal inteiro, no sentido de, no próximo dia 7 de outubro, a voz das crianças possam, então, rezarem, se ouça a voz das crianças a rezarem, então, o terço pela paz no próximo dia 7 de outubro. Mas, para isso, claro, nós precisamos todos, em concreto, Paulo, dos nossos telespectadores e amigos, claro. É isso mesmo, fica aqui então o desafio. Precisamos da ajuda de todos, que cada um passe a palavra e ajude a mobilizar a sua comunidade para este grande momento de oração do Terço pela Paz com as crianças. É já dia 7 de outubro. E assim mobilizando todos para a jornada de oração do Terço pela Paz com as crianças, que vai acontecer em Portugal e em todo o mundo, dia 7 de outubro, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a colaboração de todos que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aido, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Despeço com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.